Uma informação importante que chegou agora há pouco de Brasília. O deputado Daniel Silveira disse à Justiça que não vai mais usar tornozeleira eletrônica. A oficial de Justiça comunicou que deixou de intimar o deputado federal, uma vez que, ao encontrá-lo e se identificar como oficial de Justiça do Supremo Tribunal Federal, ele se recusou a receber o mandado, segundo ela. A gente vai chamar então aqui a Basília Rodrigues, que já passou por esse tema ainda agora aqui, Basília. E agora, Basília, como fica? É isso? Não vou usar e acabou? Subiu para um nível de desafio, né, dessa decisão, das decisões do ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra que naquela manifestação apresentada pela defesa de Daniel Silveira à Justiça, eles já davam alguns indicativos de que não iriam mais cumprir nenhuma ordem que viesse da Justiça, pelo menos sobre este processo, né? Na ocasião, o advogado Paulo Faria disse que Alexandre de Moraes deixava um rastro de destruição na condução do processo, ironizou até mesmo a tentativa do ministro em manter viva a ação penal que corre contra Daniel Silveira, dizendo que foi um ato que morreu na praia e ainda adjetivando a conduta do ministro de vergonhosa e trágica. Tudo isso faz parte, então, desse caso Daniel Silveira. Ele virou um mártir, virou um símbolo da briga do presidente Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, a ponto de que não Bolsonaro, mas o seu aliado Daniel Silveira está flagrantemente descumprindo decisões judiciais, no momento em que ele opta por não receber o mandado judicial e não colocar a tornozeleira, que, de acordo com dados oficiais, está sem utilização desde a Páscoa, desde antes mesmo da concessão do indulto presidencial. A Páscoa caiu aí no dia 17 de abril, o indulto é do dia 21, então, já se vendo livre da condenação, de possíveis efeitos deste processo, Daniel Silveira já vinha contrariando a justiça e agora está diretamente descumprindo uma ordem judicial. Qual é a avaliação do Supremo Tribunal Federal? Que está valendo a ordem de colocar a tornozeleira, sim, independentemente do indulto, e que cabe à defesa de Daniel Silveira apresentar um recurso, se quiser, questionando a utilização dessa tornozeleira. Aquele vai e vem, então, de novo apresentar um recurso, se quiser, o prazo está dado. Do ponto de vista prático, o Daniel Silveira disse que não vai seguir mais estas orientações. O que pode ainda acontecer? Uma decisão de Alexandre de Moraes se colocando diante desse cumprimento, dessa afronta à justiça sobre a utilização da tornozeleira. É uma briga, né, Luciana, Paulo? Acho que as pessoas que nos acompanham em casa, enfim, já não conseguem mais compreender. Está sob a condenação, está sob o indulto, o que está valendo? Na prática, não veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal de plenário sobre a constitucionalidade do indulto presidencial. Os efeitos estão acontecendo aí a olhos nus, mas o relator do caso em si, Alexandre de Moraes, disse que o indulto só valerá quando os efeitos da punibilidade, né, estiverem extintos. 6 por meia dúzia, valendo ou não, a gente vê que o Daniel Silveira não está preso, continua com seu mandato eletivo e também não está mais utilizando a tornozeleira. Só falta voltar a utilizar as redes sociais. O próprio Alexandre de Moraes, que ontem mesmo, né, determinou a aplicação de uma multa, fui até conferir aqui, uma multa de R$405 mil a Daniel Silveira, se ele descumprisse aí restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Entre essas obrigações, o uso da tornozeleira eletrônica, a qual ele se recusou a utilizar hoje, e ele também está proibido de participar de eventos públicos e conceder entrevistas. Mas no domingo, vamos lembrar, né, Leandro Rezende, ele apareceu naqueles atos de 1º de maio aqui no Rio de Janeiro, em 2 atos aqui no Rio de Janeiro, e também foi a São Paulo. Então, aí seria um outro descumprimento de Daniel Silveira, essas obrigações, essas determinações do ministro Alexandre de Moraes, e que aí, de acordo com o ministro, estão sob esse valor de multa, aí uma multa de R$405 mil.
Muito antes do indulto e dessas decisões do Supremo, descumprir determinações, regras e se sentir acima da lei é algo que faz parte da vida do deputado Daniel Silveira. Ele está deputado federal nesse momento, mas ele é policial militar aqui do Rio de Janeiro, chegou a ser preso 90 vezes. A ficha dele, da Polícia Militar, a gente já publicou aqui na CNN quando ele foi preso no ano passado. A ficha dele dizia que ele tinha comportamento desviante e tinha má conduta. Quando ele foi preso, ele acabou sendo indiciado também, porque valia uma regra aqui no Rio de Janeiro de que para você entrar num prédio público, você precisava estar usando a máscara de proteção contra a Covid-19. O deputado desacatou a funcionária da Polícia Civil que lhe pediu para colocar o acessório de proteção e acabou também indiciado por isso. 3 assessores do deputado Daniel Silveira também foram denunciados recentemente pelo Ministério Público Federal, porque quando o deputado estava preso, eles levaram celulares para que o deputado pudesse fazer uso deles lá na cela que foi montada na sede da Polícia Federal. E aí você tem essa decisão. Depois o ministro Alexandre de Moraes mandou ele colocar a tornozeleira. O ministro, inclusive, no julgamento, que terminou com 10 votos a 1, o ministro diz que o deputado Daniel Silveira foi de carro do Rio para Brasília para poder não cumprir uma decisão judicial. Tudo isso antes de ser condenado. Depois de condenado, a gente tem essa decisão da multa, que é importante, vamos ver se o deputado Daniel Silveira vai cumprir essa, pelo menos, mas a gente tem a decisão que impede ele de participar de manifestações. Ele foi, como você lembrou, Paulo, no 1º de maio, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e foi ovacionado. É alguém que tem, por carreira política, transgredir as normas, se sentir acima da lei, e assim vai continuar. O que políticos com quem eu converso avaliam nesse caso é de que o Supremo Tribunal Federal precisa logo decidir sobre a constitucionalidade ou não do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, a relatora de 4 ações que questionam essa validade do decreto, a ministra Rosa Weber, determinou que esse é um assunto cuja palavra final vai ser do plenário. Só o plenário vai deliberar sobre isso. Só que isso ainda não está na agenda do Supremo Tribunal Federal e não tem previsão também de que isso entre na agenda do STF, muito por conta do contexto de crise institucional que a gente está vivendo. Com certeza, é um julgamento que certamente vai acirrar ainda mais os ânimos. Mas o fato é que enquanto o STF não deu uma palavra definitiva sobre isso, sobre esse indulto, a concessão da graça, pode ou não pode conceder, vale ou não vale para o caso do deputado Daniel Silveira, enquanto o STF não analisar essas 4 ações que estão questionando a graça, que estão questionando o indulto, a gente vai ver cenas como essa se repetindo. O deputado Daniel Silveira se recusando a cumprir decisões judiciais, essa de hoje, de colocar a tornozeleira, e outras que vierem, porque tem essa graça concedida pelo presidente da República. Cabe palavra final ao Supremo Tribunal Federal. O caso Daniel Silveira, um catalisador da crise entre o Executivo e o Judiciário, e a cada capítulo a gente vê esse fogo aumentando, subindo. É isso, minha gente. A gente volta já já a falar desse assunto. Obrigada.